E aí, cansados? Bem-vindos ao canal. Espero que estejam todos bem e vamos lá dar continuidade à nossa videoaula. Então, já vamos resolver aqui, tá? Os exercícios. Vou tirar essa parte aqui do código para deixar somente os exercícios para a gente aqui. Ok? Então, o primeiro exercício aqui era para a gente resolver uma multiplicação entre três números, tá? Existem, lembrando, vou colocar aqui 0, 1. Existem várias formas de se resolver um problema, tá? A programação é isso. Um programador, ele é alguém que resolve problemas, tá? Então você tem que treinar sua mente para resolver problemas. Então, as mentes não pensam iguais, então tem várias formas de se chegar a um resultado, tá? Então vamos lá, vou começar aqui criando um int. Número 1, número 2, número 3. E resultado, ok? E aqui a gente vai colocar aqui, ó, console.writeLine, aliás, só write para poder ficar na frente bonitinho. Insira um número, tá? Dá aquele espaço para ficar legal. Pedir para a pessoa inserir o número. E aí a gente vai passar para o primeiro número, né, converter para int32, console.readline, tá? E agora eu vou passar aqui para o número 1 isso daqui. Agora eu copio isso daqui. Passar para o número 2 o segundo número e para o número 3 o terceiro número. Eu não aconselho que vocês fiquem copiando de começo. Vão digitando para vocês irem entendendo, acostumando e decorando os códigos. Óbvio que nem tudo vocês vão decorar. Muita coisa a gente olha na documentação oficial. Mas é a prática quem vai levar à perfeição. Então, digite, tá? Pode até usar o autocomplete aqui dessas versões do Visual Studio, embora ele atrapalhe algumas vezes. Mas vá digitando, tá? Evite ficar copiando. Enfim, pedimos os três números para o usuário, agora é só a gente fazer aqui, ó, result é igual o número 1 vezes o número 2 vezes o número 3. Tem o resultado, agora é só exibir, console.writeLine, o resultado da multiplicação é, e aí a gente exibe o resultado aqui, tá? Result. Ok, vamos testar esse código então, vamos compilar aqui. Primeiro número, 2, 5 e 3. 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30, ok? Deu certo, tranquilo. Isso daqui é uma forma de resolver, tranquilo. Só que tem uma outra forma de resolver que eu vou passar para vocês aqui, tá? Eu vou comentar essas duas linhas. E qual seria essa forma? Eu fazia a multiplicação dentro do próprio writeLine. Veja, console pronto, writeLine. E aí aqui dentro, olha, eu coloco o número 1 vezes o número 2 vezes o número 3. Dessa forma, eu nem preciso da variável result, tá? Eu posso fazer a multiplicação aqui dentro e já exibir, ó. Então, 10 vezes 2 vai dar vezes 3, tá? 10 vezes 2, 20, vezes 3, 60. Tá aí, ó. Tá vendo? Ele exibiu o resultado pra gente. Poderia colocar aqui também, ó, o resultado da multiplicação é... E aí eu exibo aquilo lá também, ó. 10 vezes 10 vezes 2. 10 vezes 10, 100, vezes 2, 200, tá? Tranquilo, show de bola. Até aqui, eu acredito que deva ter sido tranquilo. Se você resolveu de uma forma diferente, não foi nenhuma dessas duas, deixe aí nos comentários como que você fez a resolução do exercício 1. Dos outros também, se você resolveu o exercício 2 ou 3 diferente do que eu vou te mostrar, deixa aí nos comentários, beleza? Agora vamos lá, para o exercício 2, eu vou... Antes de começar o exercício 2, eu já vou apagar o exercício 1. Então, se você for tirar um print ou copiar, a hora é agora, tá? Vou dar uma pause aqui. Foi? Copiou? Beleza. Então, vamos tirar aqui e vamos resolver aqui o exercício 2, que era para uma divisão entre dois números. Então, mesma coisa do outro lá, ó, que é o int número 1 e o int número 2. Ok? Vamos dar aquele console.writeLine. Insira o primeiro número. Deixar só o write para poder ficar legal. O número 1 vai ser igual a convert.int32 int32 console.
readline. Beleza. Agora vamos selecionar aqui ó, o segundo número e fazer o resultado, né? Writeline. O resultado da divisão é a mesma ideia, número 1 dividido pelo número 2. No entanto, faltou concatenar aqui, beleza. No entanto, existe um problema na divisão a gente utilizar os números inteiros, ok? Qual seria isso? Se eu tenho 10 dividido por 5, o resultado da divisão é 2. O problema é se eu tiver exatamente o oposto. Se eu tiver 5 dividido por 10. Ele vai falar para mim que o resultado é 0, tá? Porque nós não estamos trabalhando com número decimal. Então, se nós tivermos quaisquer números quebrados, 3 dividido por 2, ele vai exibir 1. Ele vai arredondar. Hoje em dia, né, a linguagem do C# evoluiu a um ponto que ele faça o arredondamento. Arredondamento não, né? Ele desconsidera as casas decimais. Então daria 1,3333. Ele ignora totalmente a casa decimal e deixa só o número inteiro, ok? Para resolver isso, nós poderíamos utilizar um desses dois como float ou declarar aqui ó, que float result é igual ao número 1 dividido pelo número 2. E aí aqui nós vamos exibir o result. Porque agora sim, eu vou dividir 3 por 2. Opa. É porque um desses aqui também deveria ser float, tá? Perdão. Vou declarar como float aqui. Float. Aqui. 3 por 2. Vírgula 5. Eles têm que ser flutuantes. Pelo menos um desses dois deveria ser flutuante, tá? Porque se eu declaro eles como inteiro, eles não vão ter a casa decimal. Então na hora da divisão ele também não vai ter a casa decimal. Beleza, voltando aqui. E também dando continuidade, desculpa a pausa aí. Que eu tava invertendo o valor, tá? 2 vezes 3, aí ele mostra aí mais casas decimais, tá? Até aqui tranquilo. Se você resolveu de uma outra forma aí, deixa nos comentários. Vamos continuar aqui no terceiro, tá? Somar dois números e subtrair o resultado de um terceiro. Esse terceiro exercício aqui tinha várias formas da gente resolver ele, tá? Antes, deixa eu copiar isso daqui, porque aí a gente já ganha tempo, tá? Vou aqui, exercício 3. Beleza, eu já vou pegar aqui o primeiro número e o segundo número, declarar aqui o número 1, o número 2 e o número 3. Então eu peguei o número 1, 2 e agora a gente tem que pegar também o número 3. Se eu quisesse exibir direto, bastaria que lembrássemos agora da matemática básica, tá? Console.writeline. Eu tenho que somar dois números, eu quero somar dois números e do resultado subtrair o terceiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou somar os dois números, certo? O número 1 mais o número 2. Só que na matemática, se eu quisesse fazer isso aqui, número 1, número 2, menos número 3, até que daria certo, tá? Se você fez isso, daria certo. Porém, se eu invertesse, se eu te pedisse, né, para somar o número 2 com 3 e do resultado subtrair o número 1, já daria problema. Então, o que a gente faria aqui nesse caso? Colocaria entre aspas, né, aliás, entre parênteses esses dois, porque agora ele vai resolver a soma e vai deixar a subtração para depois. Isso daqui seria pior ainda se nós tivéssemos, por exemplo, a multiplicação aqui, tá? Se fosse para somar dois números e multiplicar pelo terceiro, certo? Eu vou fazer isso, tá? Em vez de fazer a subtração, vou fazer a multiplicação. Por quê? Para exemplificar para vocês. Nessa parte é importante você ter noção da ordem de como você escreveria uma equação matemática. Tá? Às vezes você vai escrever o código e falar, pô, meu código tá certo. E ele não tá certo, porque você tá com um erro de matemática, certo? E aí essa aqui é básica, que a gente vê lá, acho que sei lá, a quinta série, hoje em dia não é mais série, né? Quinto ano, sexto ano. Onde a gente começa a ver as equações de primeiro grau, tá? Mas beleza, vamos deixar aqui subtração, depois a gente põe a multiplicação.
Vamos lá, número 1, 10, o outro 53. 57, tá? 60 menos 3, 57. Ok. Agora, tá? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondendo ou entra no nosso Discord. Para a nossa aula agora, a gente vai ver estrutura condicional, tá? Condicionais. E o que seria condicionais? Se e se não. Se uma coisa é ou se não é. E agora que a gente vai começar a trabalhar com a famosa lógica de programação, ok? Eu vou fazer uma aula complementar sobre tabela verdade para treinar a lógica. E a partir de agora, é muito importante que vocês treinem, tá? Vou passar mais exercícios. Para os vídeos não ficarem muito grandes, eu não vou corrigir todos, ok? Ou, sei lá, eu faço um vídeo só corrigindo os exercícios e o outro dando conteúdo. Talvez eu faça dessa forma, tá? Correção de exercícios e conteúdo. Eu vou ver o que fica melhor aí também. Mas enfim, faça, tá? Eu vou passar vários exercícios porque a lógica da programação ela não tem um segredo. Ela é prática, ela é treino. Se você não praticar, se você não treinar, você não vai evoluir. Você vai estagnar. Você vai fazer lá 2 exercícios e vai falar, pô, tá legal. Quando você for fazer um desafio um pouco maior, quando você pegar um código maior, uma coisa... eu não vou nem falar mais complexo, porque não chega a ser algo complexo. Você pegar uma coisa que exige um pouco mais de conhecimento, você já não vai fazer, porque você não vai ter esse conhecimento mínimo a mais que você deveria ter, porque você não praticou. Tá? Então, vamos lá. Em C Sharp, quando a gente tem C e C não, a gente utiliza if e else, tá? C, if, else, C não. Pensa o seguinte, a gente quer pegar um número, a gente vai dividir 2 números, e aí a gente vai falar se o número 2 ele é maior do que o número 1, ou se o número 2 ele é menor do que o número 1. E como é que a gente faria isso então? Primeiro vamos declarar as variáveis, ok? Então eu vou criar aqui um número inteiro, a variável 1 e a variável 2. Ok. Agora, vou fazer uma forma diferente. Vou colocar aqui, ó, console.writeLine, insira o primeiro número. Ok? E agora eu vou criar a variável já aqui, olha. Tem essa possibilidade de fazer, ó, criar int número 1 igual convert to int 32 console readline, ok? Eu posso criar a variável e já atribuir para ela a conversão do método, beleza? Mesma coisa para a segunda aqui, ó, writeLine, insira o segundo número, o segundo número, aqui, beleza? Mesma ideia, int número 2 é igual convert. Qual que é o problema aqui? Aqui eu abri 2 parênteses, ok. Agora, eu preciso testar isso, tá? Então é aqui, ó, testar se o número 2 é maior do que o número 1. Então, a sintaxe é a seguinte, if, tá? Se, aí eu vou abrir aqui, ó, abrir e fechar os parênteses. Então, eu vou colocar se o número 1 é maior do que o número 2, ok? Na linha de baixo aqui, ó, a gente coloca os colchetes e aí a gente vai exibir, ó, console.writeLine, o número 2 é menor do que o número 1. Por quê? Eu estou testando isso. Se o número 1 ele é maior do que o 2, ou seja, o 2 é menor do que o 1, obviamente. Agora, tá? Vamos dar um F5 aqui, vamos testar isso daí, tá? Então, ó, primeiro número. Deixa eu só corrigir aqui, que vai ficar para a linha de baixo, eu não gosto não. Acho feio. Right e right. Ok. Primeiro número, 10. O segundo número, 5. Então, o número 2, né, o segundo número é menor do que o número 1. Vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar aqui. Segundo número é menor do que o primeiro número.
E se for o contrário? E se eu colocar aqui, por exemplo, 5 e aqui 10? Não acontece nada, sai do programa. Então, o que a gente vai utilizar aqui? O else, tá? Então, esse código é como se ele fizesse o seguinte, tá? Se o número 1 for maior do que o número 2, a gente vai falar que o número 2 ele é menor do que o número 1. Agora, se o número 1 não for maior, ou seja, se não, se faça isso, se não, faça outra coisa. Então, console.writeLine, o segundo número é maior do que o primeiro número. Ok? Então agora se eu colocar aqui, ó, 5 e 10, o segundo número é maior do que o primeiro número. E se eu colocar o contrário, o segundo número é menor do que o primeiro, ok? E a partir daqui é onde começa o que eu falei para vocês, de que a lógica não é igual a de todo mundo. Você poderia ter feito aqui o contrário. Ter testado se o número 1 é menor do que o número 2. E aqui a saída seria diferente, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar isso aqui. Não vou comentar não, só vou alterar o código mesmo. Então aqui, olha, eu vou fazer o seguinte. Primeiro número. Então, se o número 1 for menor do que o 2, o primeiro número é menor do que o segundo. Se não, eu falo que o primeiro número é maior do que o segundo. Ok? Então eu coloco aqui, olha, 10, 5. O primeiro número é maior do que o segundo. E se a gente testar ali de novo, com 5 e 10, pode ser qualquer valor, tá? 5 e 6, ó. O primeiro número é menor do que o segundo número, ok? Qual forma está correta? As duas estão corretas. A questão é quanto você, da sua lógica. Se você acha mais lógico testar um número maior ou um número menor, é isso que você tem que entender. Agora, é o seguinte. Se colocássemos 5 e 5, ele vai falar que o primeiro número é maior do que o segundo, sendo que eles são iguais. Por que ele vai falar isso? Porque aqui a gente só está testando isso aqui, olha. Se é maior ou se é menor. E se não for menor, então tipo, se não é menor, ele automaticamente acha que é maior. Para isso nós temos um sinal, né, que é tipo maior ou igual, mas aí nós teríamos que fazer uma outra condição aqui. Então primeiro a gente faria o seguinte, tá? Vou mostrar agora como fazer uma condição dentro da outra. Ok? O primeiro número, a gente vai testar então se o número 1 ele é igual ao número 2, tá? Esse é 2 iguais. Quando eu coloco um igual só, eu estou atribuindo. Então eu estou atribuindo um valor para o número 2. Estou dizendo que o número 1 ele é igual a isso. Quando eu estou comparando, é igual, tá? São dois símbolos iguais. Aí eu estou dizendo se o primeiro é igual ao segundo. Aí eu vou dizer que o primeiro número é igual ao segundo. Se não for, aqui ó, else, aí eu poderia colocar uma condição aqui dentro, ok? Eu coloco outro if, aí eu faria aquela condição, número 1 menor do que o número 2. E aí aqui a gente coloca essa condição aqui, ok? Okay. O primeiro número é menor do que o segundo, senão, copiar aqui de novo, o primeiro número é maior do que o segundo. Ficou um pouquinho mais complicado, então vamos por partes, tá? Aqui, nada de novo, criei a primeira variável, atribuí. Criei a segunda, atribuí. Beleza, eu só peguei os números aqui. Quando chega aqui, eu testo se o primeiro número ele é igual ao segundo. Se número 1 é igual ao número 2. Então, se for igual ao número 2, ele vai falar que o número 1 é igual ao 2. E aí,
nesse else aqui, ele não cai, ele pula aqui para baixo, que é o fim, tá? Vamos colocar aqui, ó, console.writeLine fim. Ok? Então ele entra aqui, ele testa. Se já for igual, ele nem testa o se não. Por quê? Porque já é igual, já deu certo. Então ele sai daqui e termina o programa, certo? Vamos lá aqui, ó. 5, 5. Beleza, o primeiro número é igual ao segundo. Fim, já finaliza o programa. Agora, se não for igual, aí ele vai testar se o primeiro é menor que o segundo. Se número 1 é menor do que número 2. Entenderam? Testou ser igual, não deu certo, pulou para cá. Se o primeiro for menor do que o segundo, eu falo isso. Agora, se não for, aí tá aqui. E se for? Se for, beleza. Aí ele sai dessa condição, não tem mais nada dentro dessa, ele sai dessa condição também, finaliza o programa. Então vamos lá. Ó. O primeiro sendo menor, tá? Então 5 e 10. O primeiro número é menor do que o segundo, saiu da condição. Se eu colocar 10 e 5, o primeiro número é maior do que o segundo. Saiu da condição também. Entendeu? Bastante coisinha, né? É um pouco complicado a primeira vez que a gente vê a lógica da programação. É aqui onde o pessoal se assusta e não precisa assustar. É questão de prática, questão de treino. Assim que vocês começarem a praticar, as coisas vão ficando mais fáceis, ok? Refaça esse exercício. Aí agora, o que vocês podem fazer? Deixa eu pensar aqui um exercício para a gente praticar. Beleza, eu pensei nesses 3 exercícios aqui. São meio complicadinhos, então quebrem um pouco a cabeça e, obviamente, quebrem a cabeça. Tentem fazer. Não faz muito sentido você estar estudando, tentando aprender e ir direto para uma inteligência artificial resolver a lista. Você não vai aprender. Não faz sentido você tentar, em vez de você tentar praticar, ficar ali e perder pelo menos umas 2 horas tentando resolver, eu acredito que em 40 minutos vocês consigam fazer isso aqui. Mas, sei lá, perca pelo menos 2 horas se você não conseguir. Porque se você ficar procurando uma IA para resolver, esses aqui são problemas fáceis. Ela vai resolver. Quando você precisar de algo mais complexo, é que ela não vai te ajudar. E aí você não treinou o básico, você não se ajuda e nem ela te ajuda, tá? Experiência própria, coisas mais complexas, ela não consegue te dar o código certo. E aí é muito boa, ela vai te dar um código legal, então você tem que usar ela para agilizar o seu trabalho. Ela vai escrever a maior parte do código, você vai ler e corrigir aquilo. Tá? Essa é a forma correta de você utilizar a IA, não para ela fazer seu trabalho, até porque existe uma limitação enorme para ela resolver. Mas enfim, explicando aqui cada um dos 3 exercícios, ok? No primeiro, uma pessoa ela compra 3 itens de uma loja e dá R$50 para pagar a conta. Eu vou deixar os enunciados na descrição do vídeo, tá? Vocês deverão escrever um programa que calcule o preço dos 3, calcule não, né? Que some o preço dos 3 itens e diga se deverá receber um troco, tá? E de quanto? Ou seja, você vai receber o preço dos 3 itens que a pessoa comprou, o usuário vai informar. Você vai somar isso e aí você vai fazer um if else, tá? Uma condição, para dizer se a conta deu R$50 e o troco tá correto, se o atendente deverá voltar troco e se ele tem que voltar, quanto de troco ele tem que voltar, ou se o dinheiro não é o suficiente para pagar a conta, tá? E vocês têm que exibir no console os 3 resultados. O segundo desafio aqui é tão complicadinho quanto o primeiro, tá? Escreva um programa para receber 3 números. Se um número for maior do que 50, deverá ser somado 1 a esse número. Se não, não acontece nada. E aí você tem que exibir na tela, no final, os 3 números. Ou seja, você vai receber lá número 50, 51 e 40. 50 não é maior, vai ficar igual. 51 é maior, então ele vai para 52. 40 não é maior, ele permanece igual. E aí no final você tem que mostrar os números, 50, 52, 40, ok? Então é sobre isso, você vai inserir 3 números, e aí se eles forem maiores que 50, você soma 1 neles. Se não for, não faz nada. Depois disso, você exibe os 3 números, tá, no resultado. E o terceiro exercício, receber 2 números.
Depois, perguntar ao usuário qual que é a operação que ele quer fazer com aqueles números, ok? Se ele quer somar os números, subtrair, multiplicar ou dividir, tá? Então aqui, esse daqui é muito interessante que vocês façam e prestem atenção. E pensem em como vocês vão fazer esse menu para a pessoa inserir, primeiro número, segundo número, qual operação você deseja realizar, e aí como que você vai pegar o resultado da pessoa, tem que ser 0, 1, 2 ou 3, tá? E aí seria mais legal, conforme vocês, para praticar, vocês colocarem, né, se a pessoa não colocar uma das opções que você quer. Se ela colocar o 4 lá, por exemplo, você fazer um painel dizendo, ó, nenhum dos números, você não selecionou nenhuma das opções, programa sendo encerrado, beleza? Beleza. Esses aqui são os 3 exercícios, então, faça, pratique, e quaisquer dúvidas vocês deixem no comentário, ou procura a gente lá no Discord, e aí no próximo vídeo a gente resolve esses exercícios. Provavelmente, a partir de agora, eu faço a resolução do exercício e videoaula, para não ficar tão extenso, mas não sei, vou ver. Enfim, é isso, um abraço, espero ter ajudado. Lembre-se de praticar e entra no Discord aí, que eu respondo lá com bastante frequência também. Mas qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Um abraço.